quem não me conhece, meu nome é Natália Monari e eu vou contar um pouquinho sobre a minha história e sobre a minha história com a minha profissão. Eu sou instrutora de yoga, já fazem 3 anos, e eu pratico essa filosofia há mais de 5 anos e meio, mais ou menos. E eu comecei a praticar por pura curiosidade, por me interessar muito nesse universo de desenvolvimento pessoal, de meditação, de autoconhecimento. Eu buscava praticar meditações, praticar yoga em casa, mas eu sentia que faltava muito. E foi quando eu resolvi buscar uma escola, buscar um local que pudesse me dar esse suporte. E aí foi quando eu resolvi começar a praticar yoga em uma escola. E foi muito bacana porque desde o primeiro momento, desde o primeiro contato que eu tive com essa filosofia, eu lembro até hoje da minha primeira aula, quando eu entrei na sala de prática, que eu fiz aquela prática que hoje é uma prática super tranquila, mas que naquele dia foi mega transformadora pra mim. E eu saí daquela aula com a sensação de tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso pro resto da minha vida. Eu preciso viver isso todos os dias. E nós fomos fazer, eu e a minha mãe fomos fazer essa primeira aula experimental num sábado de manhã. E naquele mesmo dia ia ter uma aula aberta num parque da cidade onde nós morávamos. E nós fomos à tarde no mesmo dia fazer mais uma aula, porque foi incrível, foi uma prática que realmente mexeu muito comigo. E como na época eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da escola, eu convidei a minha mãe, o famoso mãe trocínio, para conhecer, para fazer uma aula comigo, né? Porque eu sabia que se ela gostasse, com certeza ela ia pagar para eu praticar. E foi muito transformadora, porque a prática foi muito intensa para mim, mas foi muito intensa para ela também. E nós duas saímos daquela aula realmente com uma sensação de tipo, caramba, nós precisamos disso para nossa vida. E durante o primeiro ano de prática, eu sentia cada vez mais uma vontade de vivenciar, de estudar, de conhecer mais sobre esse universo. Só que eu não tinha muito tempo para praticar, eu praticava uma vez por semana. Mas eu tava sempre com aquela mega vontade de conhecer, de saber um pouco mais sobre a filosofia. E no ano seguinte, eu resolvi trancar a minha faculdade. Eu estava indo pro 3º ano, pro 4º semestre, no caso de arquitetura. E eu resolvi trancar a minha faculdade e me dedicar aquele ano para estudar o yoga. Realmente não foi uma decisão fácil. No início eu tive bastante resistência, principalmente da minha família, mas conforme o tempo foi passando, eu fui tendo cada vez mais a certeza de que eu estava fazendo a escolha certa. E no ano seguinte, depois de 1 ano e meio estudando, fazendo a minha formação, eu até que enfim me formei instrutora e comecei a dar aula. E o yoga transformou a minha vida não só em questão profissional, né? Não só em questão de atividade profissional e o que eu vou exercer para, né, ter remuneração sobre aquilo, mas o yoga transformou principalmente o meu estilo de vida. Porque não é apenas uma atividade física, não é apenas uma prática de esporte ou uma prática de respiração ou meditação. O yoga é uma filosofia de vida, é uma filosofia que nós inserimos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então a gente começa a se observar mais, a gente começa a buscar entender o que está acontecendo dentro do nosso organismo, nas nossas emoções. Nós passamos a observar todos os momentos do nosso dia buscando gerar mais autoconhecimento, né? Questionando se o que nós estamos fazendo é coerente com aquilo que nós buscamos, trazendo mais consciência e mais lucidez para a nossa vida. E além disso, a prática em si, ela traz uma sensação incrível de energia, de força, de poder, e algo que realmente empodera, sabe?
é algo que consegue transformar a nossa vida. Então, e foi essa sensação que eu tive desde a minha primeira prática. E foi quando eu falei, caramba, eu preciso mostrar isso pro mundo. O mundo precisa praticar yoga. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E hoje é a mesma coisa que eu busco transmitir para os meus alunos. E é a mesma coisa que eu busco vivenciar a cada aula que eu dou, junto com os alunos, né? Mantendo esse entusiasmo durante as aulas. E realmente eu percebo o quanto essa filosofia ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Eu consigo observar, conversando com os meus alunos, observando a atitude, o comportamento de cada um deles, o quanto o yoga consegue de fato mudar não apenas fisicamente, porque é uma prática forte, né? Mas também o comportamento, a forma que aquela pessoa lida com as emoções, com os pensamentos, como a pessoa acaba se empoderando realmente, né? Além de, claro, ter mais qualidade de vida, mais disposição, enfim. E é muito engraçado porque muitas pessoas, elas têm um certo preconceito, né? É um preconceito mesmo, é um pré-julgamento porque elas não conhecem de fato o que é o yoga e a gente tem aquele estereótipo, né, de que você vai passar uma aula inteira sentada vocalizando o mantra Om. Mas não, é uma prática que trabalha força, energia, respiração, flexibilidade. É uma prática que você realmente pode sair pingando de suor, que você sai cansado, por uma questão de utilizar a força, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo é uma prática que te regenera, que você sai dali com mais energia, com mais disposição e com uma sensação de tipo, caramba, agora eu posso dominar o mundo. É mais ou menos assim, a minha experiência e é o que eu percebo também com os meus alunos. E então foi através do yoga que eu encontrei, eu acredito que eu encontrei o meu propósito de contribuir para o mundo, contribuir com o meu conhecimento, com a prática, que é, né, com essa filosofia tão incrível, para deixar esse mundo um pouquinho melhor, principalmente nesse momento que a gente vive, onde as pessoas estão super agitadas, com vários, né, problemas de depressão, ansiedade. Todo mundo vive com a mente mega acelerada e as pessoas estão esquecendo de viver o presente. As pessoas estão esquecendo de viver esse momento aqui agora que é tão precioso, né? E através do yoga, através da prática, a gente consegue trazer a nossa consciência para esse momento. Observar o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções e deixar um pouco essa preocupação com as tarefas, com os problemas da vida, com tudo aquilo que a gente vive, né, passando, como se fosse uma bola de neve, né, os pensamentos e as cobranças e a rotina agitada, e aí aquilo vai acelerando a sua rotina, aquilo vai consumindo o seu tempo. E quando você percebe, você não está vivendo, você está existindo. E qual o sentido, né? Qual o sentido de estar apenas existindo? Então, pra mim, foi o yoga que resolveu, que tirou desse piloto automático, que trouxe mais consciência pra minha vida e de fato fazer com que eu viva e não com que eu apenas exista. E é muito o que eu busco transmitir para os meus alunos, é muito o que eu busco passar para as pessoas que eu ensino essa filosofia, que não é apenas sentar ali durante uma hora naquele dia e praticar para você ter um corpo flexível ou para você fazer técnicas lindas e postar no Instagram, mas é para você de fato conseguir trazer tudo o que a prática ensina para sua rotina, para você aprender a gerenciar suas emoções, para você estar mais consciente, para você ter mais qualidade de vida, mais energia, mais disposição. E quanto mais você aumenta tudo isso em você, mais você está contribuindo com o mundo ao seu redor, né? Então, essa é a minha história com o yoga, com essa filosofia que eu uso como profissão. E
é realmente uma filosofia incrível e eu acho que todas as pessoas deveriam praticar pelo menos uma vez na vida para entender um pouco do que eu tô falando e deixar um pouco essa rotina super agitada de compromissos e tarefas e se dedicar a você, né? Se dedicar apenas a você, porque você é o seu maior presente, você é o seu templo, né? E se a gente não cuida dele, a gente não tá cuidando da nossa vida. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história e espero que tenha gerado um pouco de interesse, de curiosidade para quem ainda não conhece o yoga, para praticar, para buscar conhecer um pouco mais dessa filosofia e quem sabe também vivenciar essas transformações que o yoga proporciona. Então é isso, um beijo enorme e até a próxima!